Continuando a criação do nosso Focus Verde, nessa aula nós vamos aprender o seguinte. Nós vamos ter aí o timer funcionando em cada card, esses cards que foram criados na aula anterior. Nós vamos ter que o botão de iniciar funcionando. Quando eu clicar aqui ele vai iniciar. O botão de pause funcionando e o botão de reset fazendo com que o tempo volte ao tempo original. O tempo restante ele vai sendo salvo no local storage e a interface ela vai ser atualizada aqui a cada segundo. O time ele vai começar a contar a cada segundo. Então na aula passada o formulário passou a criar as tarefas reais. Eu posso criar aqui uma tarefa. A data já vem selecionada de hoje. Coloco aqui um time, adiciona a tarefa e ela vem aqui para baixo. Correto? Agora nós vamos fazer o cronômetro funcionar em cada card. Então nesta aula nós vamos substituir os placeholders do timer por lógica real, usando o setInterval, que é uma função nativa do JavaScript, controle por ID e salvar tudo no local storage. Nós deixamos preparado isso daqui para a aula 6, então nós vamos atuar até aqui. Então, cada tarefa tem seu tempo restante. Então, o timer precisa encontrar a tarefa certa pelo ID dela, diminuir esse tempo de segundo em segundo e atualizar aqui na interface. E como pode existir várias tarefas, eu vou controlar os timers ativos dentro de um objeto chamado temporizadores ativos. Então, essa estrutura já existe aqui no nosso projeto atual. Nós vamos agora iniciar. Um erro comum é criar vários setIntervalos, né, para a mesma tarefa. Aqui a gente não vai fazer isso. Para cada tarefa só pode existir um temporizador ativo. E a chave para controlar isso é o ID da tarefa. Então, vamos começar aqui fazendo o seguinte. Comentando para ficar a documentação. Deixa eu achar aqui o comentário. Vou pegar isso aqui. E aqui eu vou comentar o seguinte. 6. Encontrar tarefa pelo ID. Vou apagar isso aqui. Como os botões, deixa eu escrever minúsculo, como os botões enviam o ID da tarefa, precisamos localizar um objeto Então, nós precisamos encontrar o objeto dentro do array tarefas. Para a gente poder fazer isso, nós vamos criar aqui uma function encontrar tarefa por ID. O ID aqui. Aqui nós vamos criar um for let. Vamos abrir aqui um contador que vai ter 0. Enquanto esse contador for menor que tarefas.length, ponto e vírgula, e plus plus. If tarefas no contador i ponto .id for igual o id, então return
tarefa ID. Fecha aqui chaves. E aqui embaixo, peraí, aqui está fechando aqui, essa intuição da inteligência artificial instalada no Visual Studio Code, ela ajuda, mas também ela pode atrapalhar. Ctrl S. E aqui eu dou um return null. Então, para a gente entender, essa função vai ser passado o parâmetro ID, e ele vai fazer aqui um contador e vai percorrer, né, pela tarefa, tamanho da tarefa, e se a tarefa no contador ponto id foi igual o id da tarefa, então ele vai retornar a tarefa naquela posição. Se não, aqui ele só retorna null aqui embaixo, ok? Então esse botão ele não manda a tarefa inteira, ele manda o id. Então eu preciso fazer o que aqui? Procurar no array e pegar exatamente aquele objeto. Bom, agora é o seguinte, eu vou precisar aqui, bom, encontrei a tarefa para o ID, eu vou parar o ID ativo, né? Então vamos lá, eu vou vir aqui, criar uma function, parar o timer ativo pelo ID. Pô, mudou o teclado aqui do computador. Deixa eu voltar aqui para Português Brasil. Porque quando muda a chave fica invertida. If temporizadores ativos. A gente já tem essa função, né? Abro o colchete. No ID, nós vamos colocar aqui um clear interval no temporizador ativo no ID. E aqui um delete temporizador no ID. Fechou aqui. Ctrl S para salvar. Beleza. Então aqui para a gente poder parar o timer pelo ID. Eu poderia repetir o clear interval em vários lugares. Mas isso a gente vai estar espalhando a lógica. Então eu centralizo tudo numa função só. Então essa função aqui vai ser responsável por parar aí, fazer o clear interval. Eu acho que vai ficar mais fácil assim. Agora nós vamos aqui, ó, na iniciar timer da tarefa, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui foi só na aula passada para a gente saber até onde a gente precisava ir. Então, iniciar tarefa pelo ID. Então, nós vamos criar aqui uma constante, uma const, que vai se chamar tarefa, que vai ser igual a encontrar a tarefa pelo ID. Se não existir a tarefa, nós vamos fazer o seguinte. Se não existir a tarefa, return. Se não existir tarefa, return. E aqui eu vou fazer o seguinte. Evitar criar vários timers na mesma tarefa. Então vem aqui if temporizador no ID return ponto e vírgula. Então se não tiver tarefa return, se temporizadores ativos no ID return. Vou fazer aqui agora o seguinte. Se já zerou, precisa resetar. Então, se ele já zerou, precisa resetar antes, certo? Não tem como uma pessoa resetar. Então, if tarefa temporizador, na verdade, tempo restante for menor igual a 0,
Se for menor ou igual a 0, console warn, vou colocar aqui o seguinte: o tempo dessa tarefa acabou. Clique em resetar. Pô, ele criou um monte de coisa aqui. Tô pensando seriamente em tirar esse negócio. E aqui, return. Fecha chaves. Por que ele fechou essa chave aqui? Ah, tá. Chave do if. Temporizador ativo no ID. Set interval function. Tarefa.tempo restante menos menos, que é para fazer ali a tarefa, o decremento, né? Tirar ali os segundos. Aqui eu vou colocar o seguinte: quando chegar a 0, trava no 0 e para. If tarefa ponto tempo restante for menor ou igual a 0, aqui está ok. Console.warn, aqui vai ser o tempo dessa tarefa. Não, eu errei aqui, tá vendo? Ele acaba induzindo a gente. Aqui eu já fiz. Temporizador ID igual a set interval function. Deixa eu refazer aqui. Inteligência artificial tá bugando aqui. Vamos lá. If, isso aqui eu já fiz, return. Eu tenho que fazer o seguinte: o temporizador de tarefa, temporizador ativo no ID é igual a set interval function tarefa temporizador menos menos. Ok. If tarefa ponto tempo restante for menor igual a 0, então tarefa ponto tempo restante recebe 0. Parar, que é a função que a gente fez ali, timer no ID. Fecho aqui chaves, aqui dentro ainda, salvar tarefa no storage, ponto, renderizar tela, fecho aqui chaves e coloco aqui 1 segundo. 1 milissegundo, né? Ctrl S para salvar. Então aqui está a parte central. Eu verifico se a tarefa existe, aí eu evito o timer duplicado. A cada segundo, diminuindo o tempo. A cada segundo ele vai diminuindo o tempo. Quando chegar a 0, eu travo em 0 e paro o timer. Então, vou clicar, ele vai começar aqui a contagem. Ó. Claro que eu não fiz ainda o pause, né? Deixa eu aumentar um pouco aqui. Na verdade, não precisa aumentar, né? Quando ele chegar a 0, ele para e trava. Ok? Eu estou salvando e renderizando a cada segundo. Então, esse tempo aqui ele está sendo salvo e renderizando. Não é a solução mais performática do mundo, a gente sabe disso, mas é didática e segura para essa etapa aqui da nossa série de vídeo. Ok? Então é importante você saber disso. Então agora nós vamos trabalhar aqui o pause. Então nós fizemos aqui, se eu atualizar aqui, ó, eu atualizei a tela, ó, ele pausou, né? Vou clicar aqui, ele continua.
Ok? Eu vou fazer aqui agora a questão do pause. Então, eu vou tirar isso aqui da aula passada. E nós vamos fazer o seguinte, uma constante tarefa que vai ser igual a encontrar a tarefa pelo ID. Então, primeira coisa, a gente sempre faz isso. If não existir tarefa, return. Parar timer do ID. Salvar tarefas no storage. E renderizar a tela. Ctrl S para salvar. Então, pausar não volta o tempo. Só interrompe a contagem. Então, vamos lá. Está a contagem aqui. Está contando. Vou clicar aqui em pausar. Pausou. Deu um bugzinho aqui, mas pausou. De novo, cliquei em pausar. Pausou. Então está funcionando aqui o nosso pause. Agora, nós vamos resetar, que é o que a gente estava prevendo aí. Eu vou precisar resetar. Se eu clicar nesse botão, eu vou querer que ele resete e volte o time inicial que já está salvo no nosso storage. Então, resetar, vamos lá. Const tarefa. Encontrar tarefa pelo ID. Se não existir tarefa, eu vou parar o timer ativo. Se não existir tarefa, return. Está aqui em cima, não confunda a lógica não. Agora, puxando a função parar o tempo ativo. Vou ver aqui, ó, tempo restante. Tempo. Tarefa restante. Nós usamos a variável tarefa, ponto. Eita. Tarefa, ponto, tempo restante. É igual a tarefa, minutos originais, vezes 60. Salvar no storage. Salvar tarefas no storage e renderizar na tela. Eu sempre chamo o renderizar na tela. Então, resetar não é pausar. O resetar volta o valor inicial da tarefa usando minutos originais. Então, aqui eu tenho uma tarefa, botei ela para rodar, pausei essa tarefa. Vou clicar no resetar, volta os minutos normal. E eu posso fazer isso para todos. Então, vou clicar aqui nesse aqui. Começou o temporizador, vou clicar nesse. Agora nesse. E esse por último. Então eles estão rodando aqui, ó. Esse aqui não rodou? Agora rodou. Ok. Ó, cada um está rodando aqui no seu tempo. Obviamente isso aqui é um teste. Quando você for fazer tarefa, você não vai rodar todas de uma vezada só. Se eu clicar aqui em resetar, ele já volta o tempo inicial. Ele já volta. Ó, resetei, resetei. Diferente do comportamento do pausar. Pausar, cliquei, ele para. Cliquei novamente, ele retoma. Cliquei, ele para. Cliquei em resetar, ele volta. Correto? Então, nessa aula, aqui eu não vou mexer em concluir, no caso concluir, nem no excluir, concluir e excluir, e limpar tudo, nem filtro, ok? Também eu não vou fazer o som ainda, vai ter um som característico que nós vamos colocar aqui quando a tarefa finalizar. O foco aqui é só o timer mesmo, e cada aula precisa ter um escopo claro, então por isso que a gente bateu até aqui, tá? Então, isso aqui vou deixar para a próxima aula, para a gente poder fazer a nossa finalização da aula, na aula 7, até no final da aula 7. Então agora o Focus Verde, finalizando aqui essa aula 6, ele cria tarefas reais já e também controla o tempo de cada uma delas. Na aula 5 a gente fez formulário, na aula 6 agora a gente fez a execução. E na próxima aula a gente vai fechar o ciclo de gestão, que é concluir tarefa, excluir tarefa, limpar tudo e fazer aqui os filtros funcionarem, que é todas as tarefas, tarefas em abertas, tarefas concluídas. E aí a gente finaliza lá na aula 7.
Então, um forte abraço. Vejo você na próxima videoaula.